Sejam bem-vindos a esse convite especial de hoje, que é para você saber um pouco mais sobre as barras de Axis. Eu sou Jéder Urize, sou facilitador CFMW de Axis, e hoje eu tenho uma convidada mais que especial para trazer aqui para vocês, para a gente ter esse bate-papo sobre barras de Axis, o que as barras de Axis têm mudado tanto na minha realidade quanto na realidade dela, e ela é uma aluna bem recente de barras, só que ela já tem criado tantas coisas com as ferramentas, e a gente conversando, a gente precisava trazer isso para vocês saberem dessa possibilidade, para vocês saberem o que está disponível para vocês também. Independente do que você vai ouvir aqui, receba isso de uma forma que vai ser um convite para você criar mais para sua vida. Nós vamos falar de ferramentas, vamos falar de barras de Axis, vamos falar do que a gente vem criando, justamente desse espaço que foi onde a gente realmente esteve disposto a escolher. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui, que foi o dia que a Bruna chegou na minha classe de barras de Axis. Eu sou de Goiânia, meu nome é Bruna. Eu vim eu acho que é 1.000 quilômetros de distância e desde ontem eu estou emocionada, muitas fichas caindo, chorando igual um bebê. Detalhe, eu não choro, eu sou uma pedra para chorar e eu estou encantada como eu cheguei até aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tinha zero possibilidade de estar aqui, realmente eu não tinha. E ontem, 9 horas da noite, eu comprei o voo. Só para vocês terem uma noção. Esse voo estava 2.000 e eu paguei apenas R$ 380. Uhum. Eu também não tinha como pagar esse curso. E fui mexendo o doce, e fui daqui, fui dali. E aí, na última hora, uma querida também, uma amiga minha, falou: não, amiga, vai lá, que passa meu cartão e eu sei que esse trem vai ser babado. E aqui está ela, a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Gratidão, mais uma vez, por ter aceitado vir para cá para a gente conversar sobre barras de Axis. Estou muito feliz que você esteja aqui. Se apresenta aí para o povo, quem você é, o que você faz. Eu sou a Bruna. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. O que eu posso dizer? Eu sou da área da estética, faço cílios e sobrancelhas aqui em Goiânia, Goiás. Conheci o Jéder recentemente, eu acredito que em meados de agosto para setembro, e fui me conectando, né? Ele foi um convite para que eu fizesse as barras, a classe, perdão. E foi tudo muito rápido. Eu estava passando por um processo onde eu percebi que claramente eu estava com um monte de ponto de vista sobre dinheiro, e estava com muita dificuldade de prosperar no meu estúdio. Nunca passei barras. Foi assim, tipo, você é doida, faz as barras primeiro. E é meio assim que... O convite é muito forte, o corpo, tudo vai conectando. Gente, Se foi você muito... baixar as barreiras e soltar o controle, o babado acontece. Não, eu adoro que até a linguagem da Bruna já mudou, né? Só baixa as barreiras, solta o controle e bora. E é muito incrível isso, porque a Bruna, a gente se conheceu no Instagram, né? Através do anúncio de barras e tudo mais. E aí, quando nós começamos a conversar, a Bruna disse: Jéder, eu escolho saber disso, eu queria saber mais informações e tudo mais. E eu passei todas as informações para a Bruna, todas as possíveis sobre barras. E a Bruna estava muito nesse espaço, né? Porque ela estava realmente nesse espaço, ela trouxe tudo que ela estava passando. E uma das coisas incríveis que aconteceram nesse período onde a gente começou a conversar e falar sobre barras e sobre a possibilidade da Bruna ir para a classe, porque até então ela estava nessa, escolho, não escolho, vamos ver. Peraí, sabe? Porque eu fui comentar o tempo todo. Você lembra? Não, eu não tenho esse dinheiro. Sim. Não! Tipo assim, surtando. Eu tava muito surtada, gente. Vocês não têm noção. Tanto que a minha situação era séria financeira. Então, eu não estava concebendo a classe. Porque eu fiquei muito presa no que estava acontecendo. Então, o Jéder me orientou nesse processo. E aí ele falou: olha, se você ficar no mental, não vai destravar. E exatamente isso, é isso que eu percebo muito, Bruna, quando as pessoas, elas querem saber, querem as informações sobre o que é uma classe de barras, porque elas veem esse convite que a gente vem sendo de trazer para elas a possibilidade de elas terem mais facilidade, de elas saírem do estresse, da ansiedade. Você percebeu isso no seu universo depois das barras? Tipo assim, ansiedade, estresse, esse desespero pelas coisas. Como que você se percebe depois que você aprendeu as ferramentas de Axis para... Quando você incluiu isso, o que você percebeu de diferente sobre isso? Tudo, mudou tudo. As pessoas compram muito errado a ideia, tipo, fiz as barras, vou ficar rica na mesma semana. Não é sobre isso.
Destruir, Destrói, criar, descria pode isso. pôr. É sobre você ir para um estado de paz. O pau tá torando, o circo tá pegando fogo ainda. A lapada tá Mas descendo. isso. Eu ainda experimentei muitos desafios depois que eu voltei da classe, mas a forma como eu estava vendo os desafios, dentro do meu estúdio, casamento, tudo. Mas a maneira como eu me percebia, eu estava com crise de ansiedade, você lembra? Sim. Eu estava com medicação, gente. Vocês não estão entendendo. A situação era grave aqui dentro, ó. Eu fiz uma baguncinha aqui na minha cabeça, que é a porra do controle. Fez um away. Sim. E o Jéder, assim, mulher, você tá ficando doida? E ele, vocês estão achando que ele bateu só lá na classe? Ele desceu apenas áudio. E ele, mesmo, bonita? E o que você vai fazer sobre isso? Então, assim, sem querer querendo, a gente vai muito para a vítima. Então, o Jéder me trouxe para esse espaço onde ele falou assim, tá acontecendo isso, mas o que você vai fazer sobre isso? Então, depois que eu fui para a classe, lá na classe você recebe as barras, porque além de você aprender passando, você também recebe das seus colegas de classe. E, cara, eu fiquei tipo, uau, o que é isso? E não é de hoje que eu estou num processo de autoconhecimento. Então, eu já fiz outras ferramentas. Sim. Então, eu falei assim, gente, o que é barras mesmo? Eu fiquei muito impactada com o que aconteceu. O meu cérebro soltou totalmente o controle. Uau. Eu fiquei bugada na hora, assim, mas não é um bugada ruim, um bugada tipo... Expandiu, né, Bruna? Expandiu, assim. Expandi. E aí eu falei, uau! Quanta paz, quanta alegria. Tipo, eu não tinha lugar para dormir em São Paulo. Não, isso assim, ó, foi muito surreal, porque o que eu percebi das coisas que a Bruna vem trazendo, porque para vocês que estão assistindo agora e nunca tiveram esse contato, né, sobre barras de Axis ou vão ter pela primeira vez, não é simplesmente você pede as informações, a gente passa as informações todas que você quer saber sobre a classe e tudo mais, mas é muito além disso, existe um engajamento, porque eu já estive nesse lugar onde a Bruna também estava, de ter resistência para fazer classes, ou para eu receber, e para eu criar as coisas que eu gostaria, porque a gente deixa muito se levar pelas nossas histórias, isso que a Bruna trouxe sobre a vítima, você não olha para as possibilidades, você olha sempre para aquilo que você já foi, para aquelas coisas que você já criou, e você ainda acha que vai vir um efeito similar ao que você já passou. Então, esses sintomas da realidade que você passou, das coisas, você precisa começar a se abrir a, ok, eu passei por isso, eu tive uns sintomas, aconteceram algumas coisas, ok. Mas o que mais é possível a partir de agora? O que mais eu posso incluir? E é aí que as barras entram. E é aí que quando você se permite a receber, as possibilidades se abrem. Porque assim como a Bruna, né, ela me mandou um depoimento lindo essa semana, eu disse, Bruna, a gente precisa conversar sobre isso. As pessoas precisam ver você falando sobre isso, porque isso foi realmente para mim foi um presente muito grande. E cada aluno que vem, cada aluno que traz essas consciências de reconhecer o que estão criando e as ferramentas estão funcionando e estão usando e estão criando realmente, porque o que a Bruna trouxe aqui foi realmente ela ir para um espaço onde ela ia receber um ponto de vista diferente sobre tudo que ela estava vendo. A escassez, falta de dinheiro, não tenho como ir para São Paulo para classe. E a Bruna é de Goiânia. Ela até as 15 horas da tarde, né, Bru, que foi na sexta, a classe eu acho que foi no dia 12, até o dia 11, na sexta-feira à tarde, às 15 horas, a Bruna não tinha como ir. Foi simplesmente assim, bum, vou. Aí ela conseguiu, tipo assim, a escolha cria a possibilidade. Só que, às vezes, o que eu percebo as pessoas, às vezes, elas escolhem, elas dizem assim, vou escolher, eu escolho fazer, não escolho. A desculpa para você dizer que você não está disposto a se comprometer com a sua vida e receber o que está vindo, batendo na sua porta com uma possibilidade, sabe qual é? Eu não escolho agora. Meu corpo não escolheu agora. Eu tenho uma vontade de engarguelar quando as pessoas trazem isso, porque assim, tipo, não existe isso. Ou você escolhe, ou você escolhe. Se for pra ser, vai ser. Porque qualquer coisa... se for pra ser, vai ser. Um dia Deus proverá. É você quem provê, meu bem. É você quem provê as escolhas, é você quem provê tudo pra você. Ninguém vai fazer nada pra você. E isso que a gente tava nesse engajamento com a Bruna já há alguns dias... eu não sei se não passou até de um mês, que a gente estava falando sobre tudo, e a Bruna trazia uma questão, eu dizia, Bruna, olha só, vamos olhar para esse lado. Olha, o que mais é possível aqui? O que você não está considerando sobre as coisas? O que mais está disponível? O que está sendo um convite para você? E aí isso começou a soltar o mental, o emocional,
as questões que ficam presas no nosso corpo físico impedem a gente de escolher alguma coisa. E aí a Bruna foi soltando isso até que a gente tava lá. Gente, foi exatamente assim, ó. Até os 45 do segundo tempo, eu não desisti da Bruna. Eu disse assim, Bruna, ou é agora ou é agora. Ela disse, é agora, então bora. Aí tudo começa a aparecer. Conta aí, Bruna, os momentos que você fez, como apareceu o dinheiro, como que você criou as possibilidades. Porque eu percebo que às vezes as pessoas dizem assim, ai, não tenho dinheiro pra classe. Ai, mas eu não tenho onde ficar. Ai, eu não tenho nem pra ir comer. Eu não tenho isso, mas não é a questão de não ter, é a sua escolha que vai começar a abrir as possibilidades, que é o que você fez. Exato. Foi assim, foi muito mágico. E até agora eu ainda não sei nem contar como foi tudo, né? Mas basicamente, nos 45 do segundo tempo, né, às 15 da tarde mais ou menos, foi quando eu consegui uma pessoa que eu, no meu julgamento, não estava considerando essa pessoa. E aí o Géder me mandou a pergunta, porque Géder, às vezes eu troco o seu nome, porque o nome do meu marido é Gidel, Ah, é? o Nada tem seu é problema. Géder. Olha aí, o universo conspirando. Os sinais já estavam aí, ó, há muito Sim, tempo. adoro. Aí, e aí ele, olha, que você não está considerando que se você considerasse, seria total contribuição para você agora. E aí eu fui para a pergunta, eu falei, uau. E eu estava julgando que a minha amiga não podia. E eu falei, gente, vou perguntar. Eu não, eu já tenho, né? Estou em busca do sim. Ela, ai, amiga, pode ser, vai lá, vai dar certo. Toma aqui o cartão. Toma o cartão. Incrível. E no tempo todo eu não considerei ela porque eu estava julgando que ela não podia. E aí, beleza, ela foi, passei olha, Jéssica, consegui. Agora, como que eu vou, não sei. Sim, não, e foi muito assim, foi meio que assim, consegui isso aqui, consegui pra passagem, consegui pra tal coisa, consegui pra comer, consegui pra tal coisa. Foi desse jeito. Foi bem assim, né, Bruna? Foi exatamente Foi assim. desse jeito. E as mágicas foram Porque acontecendo. eu acho que esse espaço me trouxe muito de perceber, tipo assim, você deve estar se perguntando, mas você não mexe com cílios e sobrancelha? Não, gente, vocês não estão entendendo o nível que eu já estava financeiro de total trava. Então eu acho que esse espaço me trouxe assim, agora você vai aprender. Vai aprender. E tem uma coisa Foi incrível. isso. Tem uma coisa que eu sempre trago sobre isso, né, Bruna? Porque às vezes você vai para o espaço de o que você tava até você abrir as possibilidades é o que a gente chama em Axis de autonomia. É onde você, tipo assim, não, se eu não tiver, eu não vou. Eu jamais vou pedir uma contribuição. Gente, eu já pedi tantas coisas para fazer classes, já pedi cartão, já pedi empréstimo, já bati na porta, sabe? As possibilidades é você quem cria. É você quem cria. Foi. Só que aí, É às para vezes, você ir para vai... esse estado de vulnerabilidade mesmo. E eu Exato. fui para minha mãe, coisa que eu nunca fui vulnerável para minha mãe. Nunca me permiti pedir ajuda para ela, porque eu sempre enxergava ela como pequena, ou como ela não pode, coitada. Eu não vou ser um problema para ela, eu vou ser forte sempre. E foi o que aconteceu, não só na classe, esse mês inteiro de novembro. Uau. E a minha mãe o tempo todo foi agora para o lugar de mãe. Porque, não que ela não tenha sido, mas ela foi para esse espaço onde, ok, eu vou ser agora realmente servir a minha filha como mãe. Sim, sim. Foi muito incrível, foi várias incrível porque experiências você começa a incríveis. soltar isso, né? De tipo. Sim. Porque às vezes você entra nesse espaço de. As pessoas não podem contribuir comigo. Mas eu não vou atrapalhar a pessoa. Ela tá criando a vida dela. Mas e se a pessoa estiver disposta a contribuir? Seja mãe, seja pai, seja avô, seja o tataravô. Receba. É sobre receber. Inclusive, barras de Axis é sobre você aprender a receber. E vem de todas as direções. Você Exatamente. não pode qualificar. Exatamente. E aí, uma das coisas incríveis sobre essa classe é que quando você vai para lá, você aprende a usar essas ferramentas que vão apoiar você. E aí eu lembro que você me mandou no comentário, no seu depoimento lá também, Bru, sobre as suas criações depois de barras, né? Que você foi pra classe, fritou horrores na classe, porque o que a Bruna trouxe ali, gente, assim, você perde a cabeça. Você não consegue mais ter aqueles pensamentos que estavam ali de não pode, não devo, não consigo, eu sou a vítima, sou coitadinho, as pessoas estão abusando de mim. Você vai para o espaço se empoderar. E aí você expande, sim, porque o seu campo mental ele não está acostumado com essas informações, com essas consciências, com tudo que você recebe. E ainda de
quebra ainda, você recebe na classe o método, que são os pontos, né? Onde a gente começa a atualizar. Então você já sai da classe assim, atualizando a sua realidade, atualizando o Sim. seu corpo. Então você se empodera. Aí conta, Bruna, um pouquinho como foi pós-classe para você, o que você vem criando com o seu negócio agora, e os usos das ferramentas, o que isso tem contribuído com você? Bom, depois da classe, eu fui para o que se requer. Me posicionei no meu Instagram de cílios e sobrancelha. Pensa o impacto. Sim. O povo, gente do céu, é doida. Aí eu falei, que se foda, É vai isso. embora. Sim. E aí eu comecei, e realmente, foi embora umas 300 seguidoras, e tá tudo certo, é para que venham novas. E comecei, do jeito, com as minhas linguagens, do meu jeito, me Sim. vendi, A ser vendi você, nos né? cachos. A ser você, né? Porque essa classe ela traz muito esse espaço para você começar a olhar para você e o que funciona para mim aqui. O que não Isso. funciona? O que não funciona é isso. Então, ok, gratidão, até mais. Sabe? Tipo, eu Ah, vou você vai criar parar mais. de fazer cílios e sobrancelha? Eu falei, não, querida, eu vou fazer seus cílios e sua sobrancelha e vou te deixar E vou energizada. correr barras. E vou correr barras. Tá Exatamente. achando que? Uau! Não, eu achei incrível também porque você teve esse movimento muito rápido, assim, porque a sua escolha criou isso, né? De você atender Sim, as pessoas, então você começou com a sua família, com amigos, começou a oferecer e as clientes começaram a fechar os pacotes de barras com você. E eu achei isso fantástico, porque às vezes a pessoa fica meio assim, ah, eu não vou fazer isso ainda, eu tô inseguro. Mas eu disse na classe isso, eu disse assim, gente, não espera. Você acabou de fazer uma formação, você tem barras, você tem um método, você tem uma possibilidade de criar dinheiro. Vai e já começa amanhã, se você quiser. Tá aqui seu sim, certificado, ó. Em mais de 180 países você pode fazer o que você quiser com barras. Vai correr barras do mundo. E aí foi o que você sim. fez. Eu achei isso tão incrível. Fala um pouco mais pra gente como começou esse movimento pra você. Assim como você foi um convite para mim, e eu me conectei a você, eu pensei, o quanto eu também posso ser um convite para uma pessoa que está querendo, está passando por algo. Uau, Sim, eu não vou julgar, eu vou lá me expor. E foi isso que aconteceu. Esse mês de novembro, como eu falei para vocês, foi muito desafiante. Tem esse processo onde as pessoas começam a segurar para deixar para fazer cílios e sobrancelha para dezembro. E eu falei, uau, tô frita. Mas eu falei, não, eu fui começando a olhar para as POC. E eu falei, tá, beleza. A mulherada não quer fazer cílios e sobrancelha? Ah, vou fazer barras então, safada. ah, você não quer por aqui, você vai vir por aqui agora. Você vai fazer então as barras. E eu fui para esse espaço e comecei a vender barras. Sim, E passando barras na mãe, na tia, na prima, na cliente, fui passando. E o que aconteceu? Basicamente, todos os atendimentos que eu fiz nesse mês de novembro foi barras. uau. Ah, eu fiz R$ 1 milhão. Não, gente. Eu fiz barras. Eu Sim, fiz o tanto que eu poderia requerer. Mas, no meu ponto de vista, para uma bela de iniciante, eu achei incrível. Eu sim. fiz, num total, eu acho que R$ 1.800 só com barras. E não E foram ainda nesses por 32 cima, atendimentos, né? fechei, Foram em fechei menos já com outros atendimentos, né? pacotes. É isso que eu ia dizer. Você comentou comigo que teve 30 e poucas pessoas que você estava correndo, né? Barras oferecendo, sendo esse convite, e teve bem poucas pessoas que realmente fecharam, mas que já trouxeram essa quantidade de dinheiro para você. Uau. E foi assim, com total facilidade, alegria e glória. Elas passaram as barras, nossa, eu gostei. Como que é o pacote? Eu falei, é tanto. Ela, ai, onde é o Pix? Assim, Uau, na facilidade. Mas é isso que eu sempre digo também, né? É você ser energia requerida, porque às vezes você quer olhar só para aquilo, não, eu tenho isso aqui. E existe muito essa energia agora, principalmente rolando, Bru, que é do final do ano, né? As pessoas elas esquecem delas, elas não querem mais olhar para elas querem olhar para o quê? Para o feriado, Natal, Ano Novo, como se dezembro tivesse que determinar o futuro dela. Sabe, tipo, como se isso. dezembro tivesse que ser voltado só para aqueles 2 finais de semana que é o feriado e o resto da vida. Cadê as terapias? Cadê as barras? Cadê os cílios? Cadê? Realmente estar nesse espaço de começar a olhar para onde que você está seguindo um padrão que todo mundo está seguindo para você não olhar para o que está aparecendo para você. Para o que está aparecendo como um convite para você. Seja barra, seja você a praticar barra, seja para uma classe de barras, mas as coisas estão batendo aí na sua porta como um convite para você mudar de vida.
E assim, que lindo isso que você trouxe de reconhecer isso, porque quando você reconhece que, uau, não é só, mas isso aqui que eu tenho. Ok, se eles não querem isso, o que eles requerem agora? Ah, isso aqui, então eu vou pôr uma energia aqui, e isso aqui começa a criar, começa a atualizar. Então você não exclui as coisas, você inclui coisas novas. E barras é sobre incluir na sua vida. Você não vai precisar deixar o seu relacionamento, você não vai precisar deixar talvez o seu emprego ou o seu negócio. Não, você vai incluir essas ferramentas para que tudo exploda, sabe? Para que tudo Isso. traga essa explosão de possibilidades, de dinheiro, de empoderamento, porque é muito mais sobre você começar a usar as ferramentas para você ir abrindo essas portas, para você começar a explodir no mundo, para você ser, para você ter, para você gerar, para você instituir as coisas que você gostaria. E, assim, fantástico, Bruno, assim, e eu tô tão feliz e grato por você tá reconhecendo e criando com as ferramentas, porque eu sei o que as ferramentas são para mim. Eu sei o que isso me empodera a criar e a expandir também. E quando eu vejo alguém assim que tá empolgado com as ferramentas e usando, eu fico, meu Deus, como pode melhorar tudo isso, sabe? De criar mais com isso. E o que mais é possível a partir de agora, né? Sim. Eu tô nesse espaço, tem muita coisa ainda acontecendo, tô passando barras no meu marido todo dia. Eu falei, é mesmo? Eu só vim fazer as barras porque agora eu preciso atender. Eu falei, e se eu fiz a classe para isso? E o quanto tá tudo bem também, sabe? Esse Sim! soltar o controle. Então isso te dá muita paz de espírito também. E foi tão incrível o que está acontecendo que a minha mãe se dispôs até pagar a parcela do cartão. Uau! Como pode melhorar? Não, fica tranquila, tá tudo bem, tal. Tipo assim, eu ainda tô, igual eu falei pra vocês, eu ainda tô Sim. passando. O pau tá torando, vocês não estão entendendo. Só que de um Mas, outro ponto gente, de eu vista, nunca né? mais tomei ansiolítico, Uau! entendeu? E tô muito consciente de mim. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Como diz como, não sei, nem você não está tão fodido quando você pensa que É você o Den que está. diz isso. Você nem tá tão fudido quanto você acha que está. E não está, sabe? Não tem, é isso aí. A gente sai desse olho do furacão e fala: nossa, é verdade, as barras fazem isso. Uau! Gente, não se preocupe, não é sobre se você é evangélica, católica, não importa, não é sobre a sua religião. É pontos de vista, é crenças que estão te limitando. E eu tinha um monte delas, tá? Ó, E a gente continua derretendo, né? Porque as pessoas olham pra isso e dizem, nossa, vai sair tudo na classe, assim. Gente, as coisas vão aparecer pra você, situações, você vai criar a sua realidade. Então, dependendo, assim, pode sair tudo, como pode vir outras coisas no meio do caminho e você ter ferramentas pra usar. Eu uso ferramentas diariamente. Porque se eu sim, parar eu de não usar paro, eu ferramentas, também eu não vou paro. voltar para os pensamentos, os sentimentos, as emoções que eu tinha antes, que estavam me limitando, que eram essas crenças, que eram essas limitações. Acho fantástico você ter trazido isso também, gratidão por isso, Bruna, de as pessoas elas acham isso, não, mas quem está em uma religião, vai na igreja, ou quem faz isso e aquilo não pode fazer barras. Gente, isso é tudo uma blá, 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 blá. Não Isso. existe É isso. de Deus? Barras É está de Deus, meu amor. disponível. Não tem trem mais de Deus do que isso, não. É o universo, tipo assim, é pra você se empoderar, é pra você criar É mais pra sua energia. vida, é pra você ser você. E aí, se a sua Isso. vida não tá funcionando como você gostaria, é porque tem ainda essas crenças, esses pontos de vista, essas limitações que estão impedindo que você acesse isso. Aí você faz igual a Bruna, você escolhe, você cria as possibilidades, vai pra uma classe, você recebe as ferramentas e ó, começa a criar a sua vida de uma maneira diferente. Com facilidade, com alegria, com glória, com diversão e com dinheiro. Né, Bruna? É isso, gente. É, só para vocês resumir. Não tinha dinheiro para classe, consegui os 45 do segundo tempo. Não tinha como ir, consegui 5 do segundo tempo, às 9 da noite da sexta-feira. A passagem estava R$ 1.800, e aí na última hora paguei R$ 345. Não me pergunte como. Sim. É que não tem Beleza, como, né, parei em Bruna? É São Paulo. tipo, é isso, é assim, quando você escolhe, o universo traz o como. O como, a manifestação é com o universo. A gente só tem que estar disposto a ser essa energia requerida de fazer essas ações. Baixar as barreiras, escolher, ver as possibilidades. Ah, fulano pode me emprestar? Não pode? Ah, eu posso criar, eu mesmo posso criar esse dinheiro e se comprometer com a sua escolha. Aí as mágicas aparecem. Eu lembro que tem as mensagens da Bruna no meu celular ali, e aí a gente tava conversando, né, naqueles dias ali, num dia pro outro da classe. E ela assim, Jéder, consegui tal coisa! E aí depois, consegui dar passagem! E deu desconto! E a gente tava sentindo uma torcida, porque
eu já sabia, assim, energeticamente que isso estava sendo criado e que ela ia estar lá de alguma maneira. Porque o momento que ela disse, a primeira vez, assim, ó, consegui pra tal coisa, eu disse, pronto, essa classe é da Bruna. E foi assim. E foi assim, porque é quando você realmente está disposto a escolher por você, aí aparece mágica, milagre, possibilidade. Só que você não pode definir por onde isso vai chegar pra você. Né, Bruna? Não. É. Algumas pessoas me questionaram: você não tinha como fazer a classe em Goiânia? Tinha, eu sei que tem facilitadores aqui, mas é sobre o Gélia ter sido esse convite para o meu corpo, para mim. A outra coisa, gente, é que é um treino, é quase que academia e músculo. Então, o quanto eu precisava desse treino energético, treinar a mágica que eu sou. Yes. Então, quando eu fui para esse espaço e percebi o quanto eu posso ser mágica, eu percebi que eu me poderei dessa mágica. E foi incrível. Então, assim, eu estou encantada com as infinitas possibilidades que tudo isso me trouxe, porque realmente eu fui para esse espaço de me olhar e ver o quanto eu sou grande. Sim. Que você é a fonte, né, Bruna? É você quem cria a sua realidade. Ninguém vai criar isso pra você. Só que se você ficar jogando isso, por causa disso eu não vou, não posso, não devo, e aí você vai começar a se sabotar realmente, né? E aí quando você acessa isso, você quer mais disso, você quer mais disso, mais disso. E é isso que as ferramentas, é igual que você trouxe, né? É um músculo. É tudo. Gente, eu tô facilitando classe há 5 anos. Eu uso ferramentas o dia todo. Todos os dias. Desde que eu conheci. E é por isso que eu tenho criado as coisas que eu tenho criado. E é assim que é quando você começa a se dispor, né, a criar para você. E essas classes, elas trazem tantas consciências, porque além das ferramentas e o método, você solta muitas coisas, né, Bruna? Esses lugares onde você está entrando na realidade das pessoas, achando que Isso, você vai curá-las, que você vai salvá-las, que tá em isso. você isso, né? Fala para mim um pouco sobre isso, como era isso para você, como foi para você abrir, sabe, esse véu, tirar esses véus, assim, e perceber que você podia fazer por você, que estava tudo bem as pessoas escolherem o que estavam escolhendo. Olha, realmente eu tinha essa dinâmica muito forte, né, de estar nesse movimento onde você quer resolver a vida de todo mundo e você me confunde também no começo. Mas aí, quando foi ficando claro para mim que estava tudo bem, né, eu fazer isso por mim, para mim, aí isso ficou claro. Então, assim, independente de você estar fazendo isso para fazer atendimento ou não, faça por você, primeiramente. Faça se você é funcionária, se você é mãe, entendeu? Não é sobre você também abrir a agenda de atendimentos, não. O quanto essa classe também pode ser contribuição para você se liberar ali dentro da sua dinâmica. Tá tudo certo. E depois disso, vai para a pergunta, né, que foi o que eu aprendi na classe. Mas é possível a partir de agora com essa ferramenta. Talvez você faça atendimentos, talvez não, e tá tudo bem. Mas Sim. o quanto isso vai te liberar dentro daquela dinâmica que você estava sofrendo, presa, não sei. Sim, incrível isso, Bruna. Meu Deus, assim, eu tô tão feliz e grato por isso e gratidão por ter trazido isso e ser esse convite também para as pessoas, né, que estão na nossa cidade, conhecendo as barras e você trazendo essa possibilidade para elas também soltarem essas questões, né, porque quando as pessoas recebem sessões, elas não têm ainda ideia, talvez, quem não conhece, da profundidade que é. E quando você está na classe, você já sabe isso. E então quando eu aplicava barras, eu sabia o que estava mudando, sabe? Porque a gente sabe o que isso muda, o que isso transforma, o que isso contribui com a nossa vida. E as pessoas vão começar a criar coisas grandiosas, mesmo sem saber o que é barras, só por estarem dispostas a receber. Só que quando você começa a se dispor a acessar mais profundamente isso, se torna com certeza muito mais fácil, muito mais rápido, né? E uma coisa que eu achei incrível que você trouxe também, Bruno, que você disse, ok, não necessariamente você precisa ser um praticante de barras e aplicar. Você pode fazer para você, aplicar os pontos, você aprende na classe. Se tocar os pontos e simplesmente pedir que corram suas barras e usar as ferramentas para você criar a sua realidade. Agora, se você Sim. quiser dar um upgrade financeiro, né, já atende clientes ou quer atender isso, por que não? Está disponível. Então ali já se rompem os pontos de vista e crenças de que você só tem uma profissão, que você só tem uma fonte de renda, você pode criar mais com isso. Mas vai do que você escolhe e tá tudo bem o que você escolher. Só se permitir acessar essas ferramentas. Incrível Ir para esse demais. espaço, tipo, você pode levar as barras para dentro da sua casa, passar no seu esposo, nos seus filhos, né? O quanto você Deixar vai eles liberar mais o seu... calminhos, mais relaxados. Entendeu? É Porque incrível. assim, ó, tudo também vai contribuir a seu favor para você criar mais também, né? É.
Muito incrível. Gratidão, Bruna. Gratidão por estar aqui e espero vê-la muito em breve, em algum momento, em alguma classe, seja lá o que for, para a gente rir mais e comentar mais sobre as criações que a gente vem fazendo com essas ferramentas. Muito obrigado por estar aqui e para mim, assim, realmente foi um presente você ter vindo para minha classe e também por estar trazendo tudo isso também para as pessoas perceberem, né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de acessar e os depoimentos que você deu também no dia da classe foram tão encantadores, assim, eu fiquei, uau, como pode melhorar isso, né? Como pode ser mais incrível ainda, por mais pessoas que escolham, né, estar nesse espaço de ser e de criarem suas realidades, porque isso é pra você, né? É pra você. E incrível, gratidão, Bruna. Gratidão, gratidão. Qualquer coisa que precisar, sabe que eu tô à disposição, é só dar um grito ali e a gente desce a lapada e é isso, como pode melhorar. Gente, o Jeder é muito bravo. Ele tem essa carinha de fofinho aí, vocês não estão entendendo, não. Ele é bravíssimo. Eu desço a lapada mesmo. Eu desço a lapada. Mas ao mesmo tempo que ele bate, ele assopra. Assim, tipo tapinha de luva. Assim, bora acordar? Bora acordar pra vida? Bora criar uma realidade mais grandiosa? Bora ser mais feliz? E é como o Gary Douglas diz, né? E se o propósito da vida for se divertir? E essas ferramentas, elas permitem você acessar mais disso em você. Se divertir com você, com as coisas que você vem criando, com a família que você tem, com as coisas que você quer criar. E é isso. Sim. Né, Bruna? Eu não parei, quero deixar essa dica aqui bem clara, eu não parei, eu continuo recebendo as barras, né? Eu troco, achei uma pessoa aqui em Goiânia, eu passo nela, ela passa em mim. Sempre estou me conectada, às vezes você faz um workshop, alguma coisa, ou outra pessoa dentro de Exos, mas assim, todo dia você tem que se energizar, você tem que se conectar a isso e você tem que usar as ferramentas. Eu fui para classe, passei uma barra, ok. Não é sobre isso também. É sobre você também ir para esse espaço onde você não vai parar esse movimento, né? Como pode melhorar ainda mais. Exatamente. E tem muito, eu recebo muitas pessoas também que já fizeram, tipo, 2020 ou antes da pandemia, há 2, 3 anos atrás, gente, classe de barras de Axis foi atualizada agora em agosto a apostila. Então tá tudo quentinho, tá tudo novo, tá tudo conteúdos, as ferramentas de classes avançadas de Axis vieram para barras, então você realmente estar disposto a se comprometer com a sua realidade. E lá você tem as ferramentas para contribuírem com isso. Né, Bru? É isso. Maravilha. Eu sou muito grata por essa ferramenta. Está mudando muito, né? Principalmente dentro de casa, né? Toda a dinâmica, tudo, na minha empresa. E principalmente eu. Sim. É isso. Incrível, o que mais é possível a partir de agora. Maravilha. Gente, quem tá aí nas redes sociais, sigam a Bruna também. Deixa seu @ Bruna para o pessoal seguir você, conhecer seu trabalho de barras, de cílios. Quem quiser ir para Goiânia, vai fazer uns cílios com a Bruna. Não importa se você mora, a Bruna foi para São Paulo fazer uma classe. É Estúdio Bruna Mello com 2 L's e 2 N's. Arrasou. É isso aí. Sigam a Bruna lá, pessoal. Gratidão, Bru. Beijo. Gratidão, gratidão. O que mais é possível a partir de agora. Sim. Namastê, sayonara. Tchau, tchau. E aqui está ela, a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Gratidão mais uma vez por ter aceitado vir para cá para a gente conversar sobre barras de Axis. Estou muito feliz que você esteja aqui. Se apresenta aí para o povo, quem você é, o que você faz. Eu sou a Bruna. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. O que eu posso dizer? Eu sou da área da estética, faço cílios e sobrancelhas aqui em Goiânia, Goiás. Conheci o Jeder recentemente, eu acredito que em meados de agosto para setembro, e fui me conectando, né? Ele foi um convite para que eu fizesse as barras, a classe, perdão. E foi tudo muito rápido. Eu estava passando por um processo onde eu percebi que claramente eu estava com um monte de ponto de vista sobre dinheiro, e estava com muita dificuldade de prosperar no meu estúdio. Nunca passei barras. Foi assim, tipo, você é doida, faz as barras primeiro. E é meio assim que... O convite é muito forte, o corpo, tudo vai conectando. Gente, se você baixar as barreiras e soltar o controle, o babado acontece. Não, eu adoro que até a linguagem da Bruna já mudou, né? Só baixa as barreiras, solta o controle e bora. E é muito incrível isso, porque a Bruna, a gente se conheceu no Instagram, né? Através do anúncio de barras e tudo mais. E aí,
quando nós começamos a conversar, a Bruna disse, Jéder, eu escolho saber disso, eu queria saber mais informações e tudo mais. E eu passei todas as informações pra Bruna, todas as possíveis sobre barras. E a Bruna tava muito nesse espaço, né? Porque ela tava realmente nesse espaço, ela trouxe tudo que ela tava passando. E uma das coisas incríveis que aconteceram nesse período onde a gente começou a conversar e falar sobre barras e sobre a possibilidade da Bruna ir pra classe, porque até então ela tava nessa, escolho, não escolho, vamos ver. Peraí, sabe? Porque eu fui comentar o tempo todo. Você lembra? Não, eu não tenho esse dinheiro. Sim. Não! Tipo assim, surtando. Eu tava muito surtada, gente. Vocês não têm noção. Tanto que a minha situação era séria financeira. Então, eu não tava concebendo a classe. A Porque eu fiquei muito possibilidade. presa no que estava acontecendo. É, Então, o Jeder me orientou nesse processo. E aí ele falou, olha, se você ficar no mental, não vai destravar. e Vai exatamente pra isso, é escolha. isso que eu percebo muito, Bruna, quando as pessoas, elas querem saber, querem as informações sobre o que é uma classe de barras, porque elas veem esse convite que a gente vem sendo de trazer para elas a possibilidade de elas terem mais facilidade, de elas saírem do estresse, da ansiedade. Você percebeu isso no seu universo depois das barras? Tipo assim, ansiedade, estresse, esse desespero pelas coisas. Como que você se percebe depois que você aprendeu as ferramentas de Axis para quando você incluiu isso, o que você percebeu de diferente sobre isso? Tudo, mudou tudo. As pessoas compram muito errado a ideia, tipo, fiz as barras, vou ficar rica na mesma semana. Não é sobre isso. Destruir, Destrói, criar, descria pode isso. pôr. É sobre você ir para um estado de paz. O pau tá torando, o circo tá pegando fogo ainda. A lapada tá Mas descendo. isso. Eu ainda experimentei muitos desafios depois que eu voltei da classe, mas a forma como eu estava vendo os desafios, dentro do meu estúdio, casamento, tudo. Mas a maneira como eu me percebia, eu estava com crise de ansiedade, você lembra? Sim. Eu estava com medicação, gente. Vocês não estão entendendo. A situação era grave aqui dentro, ó. Eu fiz uma baguncinha aqui na minha cabeça, que é a porra do controle. Fez um away. Sim. E o Jéder, assim, mulher, você tá ficando doida? E ele, vocês estão achando que ele bateu só lá na classe? Ele desceu apenas áudio. E ele, mesmo, bonita? O que você vai fazer sobre isso? Então, assim, sem querer, querendo, a gente vai muito pra vítima. Então, o Jéder me trouxe para esse espaço onde ele falou assim, tá acontecendo isso, mas o que você vai fazer sobre isso? Então, depois que eu fui para a classe, lá na classe você recebe as barras, porque além de você aprender passando, você também recebe dos seus colegas de classe. E, cara, eu fiquei tipo, uau, o que é isso? E não é de hoje que eu estou num processo de autoconhecimento. Então, eu já fiz outras ferramentas. Sim. Então, eu falei assim, gente, o que é barras mesmo? Eu fiquei muito impactada com o que aconteceu. O meu cérebro soltou totalmente o controle. Uau. Eu fiquei bugada na hora, assim, mas não é um bugada ruim, um bugada tipo. Expandiu, né, Bruna? Expandiu, assim. Expandir. E aí eu falei, uau! Quanta paz, quanta alegria. Tipo, eu não tinha lugar para dormir em São Paulo. Não, isso assim, ó, foi muito surreal, porque o que eu percebi das coisas que a Bruna vem trazendo, porque para vocês que estão assistindo agora e nunca tiveram esse contato, né, sobre barras de Axis ou vão ter pela primeira vez, não é simplesmente você pede as informações, a gente passa as informações todas que você quer saber sobre a classe e tudo mais, mas é muito além disso, existe um engajamento, porque eu já estive nesse lugar onde a Bruna também estava, de ter resistência para fazer classes, ou para eu receber, e para eu criar as coisas que eu gostaria, porque a gente deixa muito se levar pelas nossas histórias, isso que a Bruna trouxe sobre a vítima, você não olha para as possibilidades, você olha sempre para aquilo que você já foi, para aquelas coisas que você já criou, e você ainda acha que vai vir um efeito similar ao que você já passou. Então, esses sintomas da realidade que você passou, das coisas, você precisa começar a se abrir ok, eu passei por isso, eu tive uns sintomas, aconteceram algumas coisas, ok. Mas o que mais é possível a partir de agora? O que mais eu posso incluir? E é aí que as barras entram.
E é aí que quando você se permite a receber, as possibilidades se abrem. Porque assim como a Bruna, né, ela me mandou um depoimento lindo essa semana, eu disse, Bruna, a gente precisa conversar sobre isso. As pessoas precisam ver você falando sobre isso, porque isso foi realmente para mim foi um presente muito grande. E cada aluno que vem, cada aluno que traz essas consciências de reconhecer o que estão criando e as ferramentas estão funcionando e estão usando e estão criando realmente, porque o que a Bruna trouxe aqui foi realmente ela ir para um espaço onde ela ia receber um ponto de vista diferente sobre tudo que ela estava vendo. A escassez, falta de dinheiro, não tenho como ir para São Paulo para classe. E a Bruna é de Goiânia. Ela até as 15 horas da tarde, né, Bru, que foi na sexta, a classe eu acho que foi no dia 12, até o dia 11, na sexta-feira à tarde, às 15 horas, a Bruna não tinha como ir. Foi simplesmente assim, Não. bum, vou. Aí ela conseguiu, tipo assim, a escolha cria a possibilidade. Só que, às vezes, o que eu percebo, as pessoas, às vezes, elas escolhem, elas dizem assim, vou escolher, eu escolho fazer, não escolho. A desculpa para você dizer que você não tá disposto a se comprometer com a sua vida e receber o que tá vindo, batendo na sua porta com uma possibilidade, sabe qual é? Eu não escolho agora. Meu corpo não escolheu agora. Eu tenho vontade de engarguelar quando as pessoas trazem isso, porque assim, tipo, não existe isso. Ou você escolhe, Se ou for você pra escolhe. ser, vai ser. Porque qualquer coisa. Se for pra ser, vai ser. Um dia Deus proverá. É você quem provê, meu bem. É você quem provê as escolhas, é você quem provê tudo pra você. Ninguém vai fazer nada pra você. E isso que a gente tava nesse engajamento com a Bruna já há alguns dias. Eu não sei se não passou até de um mês, que a gente estava falando sobre tudo. E a Bruna trazia uma questão e dizia, Bruna, olha só, vamos olhar para esse lado. Olha, o que mais é possível aqui? O que você não está considerando sobre as coisas? O que mais está disponível? O que está sendo um convite para você? E aí isso começou a soltar. Começou a soltar o mental, o emocional. As questões que ficam presas no nosso corpo físico impedem a gente de escolher alguma coisa. E aí a Bruna foi soltando isso até que a gente tava lá. Gente, foi exatamente assim, ó. Até os 45 do segundo tempo, eu não desisti da Bruna. Eu disse assim, Bruna, ou é agora ou é agora. Ela disse, é agora, então bora. Aí tudo começa a aparecer. Conta aí, Bruna, os momentos que você fez, como apareceu o dinheiro, como que você criou as possibilidades. Porque eu percebo que às vezes as pessoas dizem assim, não tenho dinheiro pra classe. Mas eu não tenho onde ficar. Eu não tenho nem pra ir comer. Eu não tenho isso, mas não é a questão de não ter, é a sua escolha que vai começar a abrir as possibilidades, que é o que você fez. Exato. Foi assim, foi muito mágico. E até agora eu ainda não sei nem contar como foi tudo, né? Mas basicamente, nos 45 do segundo tempo, né, às 15 da tarde mais ou menos, foi quando eu consegui uma pessoa que eu, no meu julgamento, não estava considerando essa pessoa. E aí o Géder me mandou a pergunta, porque Géder, às vezes eu troco o seu nome, porque o nome do meu marido é Gidel. Ah, é? Não, O seu é Géder. Olha aí, o universo conspirando. Os sinais já estavam aí, ó, há muito Sim. tempo. Adoro. E aí ele, olha, quem você não está considerando, que se você considerasse, seria total contribuição para você agora. E aí eu fui para a pergunta, eu falei, uau! E eu estava julgando que a minha amiga não podia. E eu falei, gente, vou perguntar. Eu não, eu já tenho, né? Estou em busca do sim. Ela, amiga, pode ser, vai lá, vai dar certo. Toma aqui o cartão. Toma o cartão. Sim. Incrível. E no tempo todo eu não considerei ela porque eu estava julgando que ela não podia. E aí, beleza, ela foi, passei olha, Jeta, consegui. Agora, como que eu vou, não sei. Sim, não, foi muito assim, foi meio que assim, consegui isso aqui, consegui pra passagem, consegui pra tal coisa, consegui pra comer, consegui pra tal coisa. Foi desse jeito. Foi bem assim, né, Bruna? Foi exatamente assim. Foi desse jeito. E as mágicas foram acontecendo. Eu acho que esse espaço me trouxe muito de perceber, tipo assim, você deve estar se perguntando, mas você não mexe com cílios e sobrancelha? Não, gente, vocês não estão entendendo o nível que eu já estava financeiro de total trava. Então, eu acho que esse espaço me trouxe assim, agora você vai aprender. Vai aprender. E tem uma coisa Foi que... isso. Tem uma coisa que eu sempre trago sobre isso, né, Bruna? Porque às vezes você vai para o espaço de... O que você estava até você abrir as possibilidades é o que a gente chama em Axis de autonomia. É onde você, tipo assim, não, se eu não tiver, eu não vou. Eu jamais vou pedir uma contribuição. Gente, eu já pedi tantas coisas para fazer classes, já pedi cartão, já pedi empréstimo, já bati na porta, sabe? As possibilidades é você quem cria. É você quem cria. Foi. Só que aí, para você ir para esse estado de vulnerabilidade mesmo. E eu Exato. fui
para minha mãe, coisa que eu nunca fui vulnerável para minha mãe. Nunca me permiti pedir ajuda para ela, porque eu sempre enxergava ela como pequena, ou como ela não pode, coitada. Eu não vou ser um problema para ela, eu vou ser forte sempre. E foi o que aconteceu, não só na classe, esse mês inteiro de novembro. Uau. E a minha mãe o tempo todo foi agora para o lugar de mãe. Porque, não que ela não tenha sido, mas ela foi para esse espaço onde, ok, eu vou ser agora realmente servir a minha filha como mãe. Sim, sim. Foi muito incrível, foi É várias incrível porque você experiências começa a incríveis. soltar isso, né? De tipo. Porque às Sim, vezes você entra nesse espaço de. Ah, as pessoas não podem contribuir comigo. Ah, mas eu não vou atrapalhar a pessoa. Ela tá criando a vida dela. Mas e se a pessoa estiver disposta a contribuir? Seja mãe, seja pai, seja avô, seja o tataravô. Receba. É sobre receber. Inclusive, barras de Axis é sobre você aprender a receber. e E aí, vem de quando você. todas as direções. Você não Exatamente. pode qualificar. Exatamente. E aí, uma das coisas incríveis sobre essa classe é que quando você vai para lá, você aprende a usar essas ferramentas que vão apoiar você. E aí eu lembro que você me mandou no comentário, no seu depoimento lá também, Bru, sobre as suas criações depois de barras, né? Que você foi para a classe, fritou horrores na classe, porque o que a Bruna trouxe ali, gente, assim, você perde a cabeça. Você não consegue mais ter aqueles pensamentos que estavam ali de não pode, não devo, não consigo, eu sou a vítima, sou coitadinho, as pessoas estão abusando de mim. Você vai para o espaço se empoderar. E aí você Sim. expande, porque o seu campo mental ele não está acostumado com essas informações, com essas consciências, com tudo que você recebe. E ainda de quebra, ainda você recebe na classe o método, que são os pontos, né? Onde a gente começa a atualizar. Então você já sai da classe assim, atualizando a sua realidade, atualizando o Sim. seu corpo. Então você se empodera. Aí conta, Bruna, um pouquinho como foi pós-classe para você, o que você vem criando com o seu negócio agora, e os usos das ferramentas, o que isso tem contribuído com você? Bom, depois da classe, eu fui para o que se requer. Me posicionei no meu Instagram de cílios e sobrancelha, penso impacto. Sim. O povo, gente do céu, é doida. Aí eu falei, que se foda, É vai isso. embora. Sim. E aí eu comecei, e realmente, foi embora umas 300 seguidoras, e tá tudo certo, é para que venham novas. E comecei, do jeito, com as minhas linguagens, do meu jeito, me Sim. vendi, A ser vendi você, seus né? cachos. A ser você, né? Porque essa classe ela traz muito esse espaço para você começar a olhar para você e o que funciona para mim aqui. O que não Isso. funciona? O que não funciona é isso. Então, ok, gratidão, até mais. Sabe? Tipo, eu Ah, vou você vai criar parar mais. de fazer cílios e sobrancelha? Eu falei, não, querida, eu vou fazer seus cílios e sua sobrancelha e vou te deixar E vou energizada. correr barras. E vou correr barras. Tá Exatamente. achando que? Uau! Não, eu achei incrível também porque você teve esse movimento muito rápido, assim, porque a sua escolha criou isso, né? De você atender as pessoas, então você começou com a sua família, com amigos, começou a oferecer e as clientes começaram a fechar os pacotes de barras com você. E eu achei isso fantástico, porque às vezes a pessoa fica meio assim, ah, eu não vou fazer isso ainda, eu tô inseguro. Mas eu disse na classe isso, eu disse assim, gente, não espera. Você acabou de fazer uma formação, você tem barras, você tem um método, você tem uma possibilidade de criar dinheiro. Vai e já começa amanhã, se você quiser. Tá aqui seu Sim. certificado, ó. Em mais de 180 países você pode fazer o que você quiser com barras. Vai correr barras do mundo. E aí foi o que você fez. Eu achei isso tão incrível. Fala um pouco mais pra gente como começou esse movimento pra você. Assim como você foi um convite para mim, e eu me conectei a você, eu pensei, o quanto eu também posso ser um convite para uma pessoa que está querendo, está passando por algo. Uau, Sim. eu não vou julgar, eu vou lá me expor. E foi isso que aconteceu. Esse mês de novembro, como eu falei para vocês, foi muito desafiante. Tem esse processo onde as pessoas começam a segurar para deixar para fazer cílios e sobrancelha para dezembro. E eu falei, uau, tô frita. Mas eu falei, não, eu fui começando na parte pop. E eu falei, tá, beleza. A mulherada não quer fazer cílios e sobrancelha? Ah, vai fazer barras então, safada. Ah, você não quer por aqui, você vai vir por aqui agora. Você vai fazer então as barras. E eu fui para esse espaço e comecei a vender barras. Sim. E passando barras na mãe, na tia, na prima, na cliente, fui passando. E o que aconteceu? Basicamente, todos os atendimentos que eu fiz nesse mês de novembro foi barras. Uau. Ah, eu fiz R$ 1 milhão. Não, gente. Eu fiz
barras. Eu Sim, fiz o tanto que eu poderia requerer. Mas, no meu ponto de vista, para uma bela de iniciante, eu achei incrível. Eu sim. fiz, num total, eu acho que R$ 1.800 só com barras. E não E foram ainda nesses por 32 cima, atendimentos, né? fechei, Foram em fechei menos já com outros atendimentos, né? pacotes. É isso que eu ia dizer, você comentou comigo que teve 30 e poucas pessoas que você estava correndo, né, barras, oferecendo, sendo esse convite, e teve bem poucas pessoas que realmente fecharam, mas que já trouxeram essa quantidade de dinheiro para você. Uau. E foi assim, com total facilidade, alegria e glória. Elas passaram as barras, nossa, eu gostei. Como que é o pacote? Eu falei, é tanto. Ela, ai, onde é o Pix? Uau, na facilidade. Mas é isso que eu sempre digo também, né? É você ser energia requerida, porque às vezes você quer olhar só para aquilo, não, eu tenho isso aqui. E existe muito essa energia agora, principalmente rolando, Bru, que é do final do ano, né? As pessoas elas esquecem delas, elas não querem mais olhar para elas querem olhar para o quê? Para o feriado, Natal, Ano Novo, como se dezembro tivesse que determinar o futuro dela. Sabe, tipo, como se Isso, dezembro tivesse que ser voltado só para aqueles 2 finais de semana que é o feriado e o resto da vida. Cadê as terapias? Cadê as barras? Cadê os cílios? Cadê? Realmente estar nesse espaço de começar a olhar para onde que você está seguindo um padrão que todo mundo está seguindo para você não olhar para o que está aparecendo para você. Para o que está aparecendo como um convite para você. Seja barra, seja você a praticar barra, seja para uma classe de barras, mas as coisas estão batendo aí na sua porta como um convite para você mudar de vida. E assim, que lindo isso que você trouxe de reconhecer isso, porque quando você reconhece que, uau, não é só, mas isso aqui que eu tenho. Ok, se eles não querem isso, o que eles requerem agora? Ah, isso aqui, então eu vou pôr uma energia aqui, e isso aqui começa a criar, começa a atualizar. Então você não exclui as coisas, você inclui coisas novas. E barras é sobre incluir na sua vida. Você não vai precisar deixar o seu relacionamento, você não vai precisar deixar talvez o seu emprego ou o seu negócio. Não, você vai incluir essas ferramentas para que tudo exploda, sabe? Para que tudo isso. traga essa explosão de possibilidades, de dinheiro, de empoderamento, porque é muito mais sobre você começar a usar as ferramentas para você ir abrindo essas portas para você começar a explodir no mundo, para você ser, para você ter, para você gerar, para você instituir as coisas que você gostaria. E assim, fantástico, Bruno, assim, e eu tô tão feliz e grato por você tá reconhecendo e criando com as ferramentas, porque eu sei o que as ferramentas são para mim. Eu sei o que isso me empodera a criar e a expandir também. E quando eu vejo alguém assim que está empolgado com as ferramentas e usando, eu fico, ah, meu Deus, como pode melhorar tudo isso, sabe? De criar mais com isso. E o que mais é possível a partir de agora, né? Sim. Eu tô nesse espaço. Tem muita coisa ainda acontecendo. Tô passando barras no meu marido todo dia. Eu falei, ah, é mesmo? Eu só vim fazer as barras porque agora eu preciso atender. Eu falei, e se eu fiz a classe para isso? E o quanto tá tudo bem também, sabe? Esse Sim! soltar o controle. Então isso te dá muita paz de espírito também. E foi tão incrível o que está acontecendo que a minha mãe se dispôs até pagar a parcela do cartão. Uau! Como pode melhorar? Não, fica tranquila, tá tudo bem, tal. Tipo assim, eu ainda tô, igual eu falei para vocês, eu ainda tô Sim. passando. O pau tá torando, vocês não estão entendendo. Só que de um Mas, outro gente, ponto de eu vista, né? nunca mais tomei ansiolítico, Uau! entendeu? E tô muito consciente de mim. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Como diz como não sei, nem você não está tão fodido quando você pensa que É você o Den que está. diz isso. Você nem tá fudido quanto você acha que está. E não está, sabe? Não tem, é isso aí. A gente sai desse olho do furacão e fala: nossa, é verdade. As barras fazem isso. Uau! Gente, não se preocupe, não é sobre se você é evangélica, católica, não importa. Não é sobre a sua religião. É pontos de vista, é crenças que estão te limitando. E eu tinha um monte delas, tá? Ó, E a gente continua derretendo, né? Porque as pessoas olham pra isso e dizem, nossa, vai sair tudo na classe, assim. Gente, as coisas vão aparecer pra você, situações, você vai criar a sua realidade. Então, dependendo, assim, pode sair tudo, como pode vir outras coisas no meio do caminho e você ter ferramentas pra usar. Eu uso ferramentas diariamente. Porque se eu sim, parar eu de não usar paro, eu ferramentas, também eu não vou paro. voltar para os pensamentos, os sentimentos, as emoções que eu tinha antes, que estavam me limitando, que eram essas crenças, que eram essas limitações. Acho fantástico você ter trazido isso também, gratidão por isso, Bruna, de as pessoas elas acham isso, não, mas
Quem tá em uma religião, vai na igreja, ou quem faz isso e aquilo não pode fazer barras. Gente, isso é tudo uma blá, 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 blá. Não Isso. existe Ah, é isso. de Deus? Barras É está de Deus, meu amor. disponível. Não tem trem mais de Deus do que isso, não. É universo, tipo assim, é pra você se empoderar, é pra você criar É mais pra sua energia. vida, é pra você ser você. E aí, se a sua vida Isso. não tá funcionando como você gostaria, é porque tem ainda essas crenças, esses pontos de vista, essas limitações que estão impedindo que você acesse isso. Aí você faz igual a Bruna. Você escolhe, você cria as possibilidades, vai pra uma classe, você recebe as ferramentas e ó, começa a criar a sua vida de uma maneira diferente. Com facilidade, com alegria, com glória, com diversão e com dinheiro. Né, Bruna? É isso, gente. É, só para vocês resumir. Não tinha dinheiro para classe, consegui os 45 do segundo tempo. Não tinha como ir, consegui 5 do segundo tempo, às 9 da noite da sexta-feira. A passagem estava R$ 1.800, e aí na última hora paguei R$ 345. Não me pergunte como. Sim. É que não tem Beleza, como, né, para em Bruna? São Paulo. Tipo, é isso, é assim, quando você escolhe, o universo traz o como. O como, a manifestação é com o universo. A gente só tem que estar disposto a ser essa energia requerida de fazer essas ações. Baixar as barreiras, escolher, ver as possibilidades. Ah, fulano pode me emprestar? Não pode? Ah, eu posso criar, eu mesmo posso criar esse dinheiro e se comprometer com a sua escolha. Aí as mágicas aparecem. Eu lembro que tem as mensagens da Bruna no meu celular ali, e aí a gente tava conversando, né, naqueles dias ali, num dia pro outro da classe. E ela assim, Jéder, consegui tal coisa! E aí depois, consegui dar passagem! E deu desconto! E a gente tava sentindo uma torcida, porque eu já sabia, assim, energeticamente, que isso estava sendo criado e que ela ia estar lá de alguma maneira. Porque o momento que ela disse, a primeira vez, assim, ó, consegui pra tal coisa, eu disse, pronto, essa classe é da Bruna. E foi assim. E foi assim, porque é quando você realmente está disposto a escolher por você, aí aparece mágica, milagre, possibilidade. Só que você não pode definir por onde isso vai chegar pra você. Né, Bruna? Não. É. Algumas pessoas me questionaram: você não tinha como fazer a classe em Goiânia? Tinha, eu sei que tem facilitadores aqui, mas é sobre o Gélia ter sido esse convite para o meu corpo, para mim. A outra coisa, gente, é que é um treino, é quase que academia e músculo. Então, o quanto eu precisava desse treino energético, treinar a mágica que eu sou. Yes. Então, quando eu fui para esse espaço e percebi o quanto eu posso ser mágica, eu percebi que eu me empoderei dessa mágica. E foi incrível. Então, assim, eu estou encantada com as infinitas possibilidades que tudo isso me trouxe, porque realmente eu fui para esse espaço de me olhar e ver o quanto eu sou grande. Sim. Que você é a fonte, né, Bruna? É você quem cria a sua realidade. Ninguém vai criar isso pra você. Só que se você ficar jogando isso, por causa disso eu não vou, não posso, não devo, e aí você vai começar a se sabotar realmente, né? E aí quando você acessa isso, você quer mais disso, você quer mais disso, mais disso. E é isso que as ferramentas, é igual que você trouxe, né? É um músculo. Gente, eu tô facilitando classe há 5 anos. Eu uso ferramentas o dia todo. Todos os dias. Desde que eu conheci. E é por isso que eu tenho criado as coisas que eu tenho criado. E é assim que é quando você começa a se dispor, né, a criar para você. E essas classes, elas trazem tantas consciências, porque além das ferramentas e o método, você solta muitas coisas, né, Bruna? Esses lugares onde você está entrando na realidade das pessoas, achando que Isso, você vai curá-las, que você vai salvá-las, que tá em isso. você isso, né? Fala para mim um pouco sobre isso, como era isso para você, como foi para você abrir, sabe, esse véu, tirar esses véus, assim, e perceber que você podia fazer por você, que estava tudo bem as pessoas escolherem o que estavam escolhendo. Olha, realmente eu tinha essa dinâmica muito forte, né, de estar nesse movimento onde você quer resolver a vida de todo mundo e você me confunde também no começo. Mas aí, quando foi ficando claro para mim que estava tudo bem, né, eu fazer isso por mim, para mim, aí isso ficou claro. Então, assim, independente de você estar fazendo isso para fazer atendimento ou não, faça por você, primeiramente. Faça se você é funcionária, se você é mãe, entendeu? Não é sobre você também abrir a agenda de atendimentos, não. O quanto essa classe também pode ser contribuição para você se liberar ali dentro da sua dinâmica. Tá tudo certo. E depois disso, vai para a pergunta, né? Que foi o que eu aprendi na classe. Mas é possível a partir de agora com essa ferramenta. Talvez você faça atendimentos, talvez não, e tá tudo bem. Mas o Sim. quanto isso vai te liberar dentro daquela dinâmica que você estava sofrendo, presa, não sei.
Sim, incrível isso, Bruna. Meu Deus, assim, eu tô tão feliz e grato por isso e gratidão por ter trazido isso e ser esse convite também para as pessoas, né, que estão na nossa cidade, conhecendo as barras e você trazendo essa possibilidade para elas também soltarem essas questões, né, porque quando as pessoas recebem sessões, elas não têm ainda ideia, talvez, quem não conhece, da profundidade que é. E quando você está na classe, você já sabe isso. E então quando eu aplicava barras, eu sabia o que estava mudando, sabe? Porque a gente sabe o que isso muda, o que isso transforma, o que isso contribui com a nossa vida. E as pessoas vão começar a criar coisas grandiosas, mesmo sem saber o que é barras, só por estarem dispostas a receber. Só que quando você começa Sim. a se dispor a acessar mais profundamente isso, se torna com certeza muito mais fácil, muito mais rápido, né? E uma coisa que eu achei incrível que você trouxe também, Bruno, que você disse, ok, não necessariamente você precisa ser um praticante de barras e aplicar. Você pode fazer para você, aplicar os pontos, você aprende na classe. Se tocar os pontos e simplesmente pedir que corram suas barras e usar as ferramentas para você criar a sua realidade. Agora, se você Sim. quiser dar um upgrade financeiro, né, já atende clientes ou quer atender isso, por que não? Está disponível. Então ali já se rompem os pontos de vista e crenças de que você só tem uma profissão, que você só tem uma fonte de renda, você pode criar mais com isso. Mas vai do que você escolhe e tá tudo bem o que você escolher. Só se permitir Sim. acessar essas ferramentas. E Incrível aí, para esse demais. espaço, tipo, você pode levar as barras para dentro da sua casa, passar no seu esposo, nos seus filhos, né? O quanto você Deixar vai eles liberar mais o seu... calminhos, mais relaxados. Entendeu? É Porque incrível. assim, ó, Sim, tudo também vai contribuir a seu favor para você criar mais também, né? é. Muito incrível. Gratidão, Bruna. Gratidão por estar aqui e espero vê-la muito em breve, em algum momento, em alguma classe, seja lá o que for, para a gente rir mais e comentar mais sobre as criações que a gente vem fazendo com essas ferramentas. Muito obrigado por estar aqui e para mim, assim, realmente foi um presente você ter vindo para minha classe e também por estar trazendo tudo isso também para as pessoas perceberem, né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de acessar e os depoimentos que você deu também no dia da classe foram tão encantadores, assim, eu fiquei, uau, como pode melhorar isso, né? Como pode ser mais incrível ainda, por mais pessoas que escolham, né, estar nesse espaço de ser e de criarem suas realidades, porque isso é para você, né? É para você. E incrível, gratidão, Bruna. Gratidão, gratidão. Qualquer coisa que precisar, sabe que eu tô à disposição, é só dar um grito ali e a gente desce a lapada e é isso, como pode É. melhorar. Gente, o Gedé é muito bravo. Ele tem essa carinha de fofinho aí, vocês não estão entendendo, não. Ele é bravíssimo. Eu desço a lapada mesmo. Eu desço a É. lapada. Mas ao mesmo tempo que ele bate, ele assopra. Assim, tipo tapinha de luva, assim, bora acordar pra vida, Bora, bora criar uma realidade bora. mais grandiosa, bora ser mais feliz, e é como o Gary Douglas diz, né, e se o propósito da vida for se divertir, e essas ferramentas, elas permitem você acessar mais disso em você, se divertir com você, com as coisas que você vem criando, com a família que você tem, com as coisas que você quer criar, e é isso, Sim. né, Bruna? Eu não parei, quero deixar essa dica aqui tá bem clara, eu não parei. Eu continuo recebendo as barras, né? Eu troco, achei uma pessoa aqui em Goiânia, eu passo nela, ela Incrível. passa em mim. Sempre estou me conectada, às vezes você faz um workshop, alguma coisa, ou outra Sim, pessoa dentro de Exos. Mas assim, todo dia você tem que se energizar, você se tem que se nutrir, né? conectar a isso e você tem que usar as ferramentas. É, Ah, eu fui as, para classe, passei uma barra, ok. Não, não é sobre isso também. É sobre você também ir para esse espaço onde você não vai parar esse movimento, né? Como pode melhorar ainda mais. Exatamente. E tem eu recebo muitas pessoas também que já fizeram, tipo, 2020 ou antes da pandemia, há 2, 3 anos atrás, gente, classe de barras de Axis foi atualizada agora em agosto a apostila. Então tá tudo quentinho, tá tudo novo, tá tudo conteúdos, as ferramentas de classes avançadas de Axis vieram para barras, então você realmente estar disposto a se comprometer com a sua realidade. E lá você tem as ferramentas para contribuírem com isso. Né, Bru? É isso. Eu, Maravilha. eu, eu sou muito grata por essa ferramenta. Mudou, está mudando muito, né? Principalmente dentro de casa, né? Toda a dinâmica, tudo, na minha empresa. E principalmente eu. Sim, É isso. E o que incrível mais é possível a demais. partir de agora? Maravilha. Gente, quem tá aí nas redes sociais, sigam a Bruna também. Deixa seu arroba, Bruna, para o pessoal seguir você, conhecer seu trabalho de barras, de cílios. Quem quiser ir para Goiânia, vai fazer uns cílios com a Bruna. Não importa se você mora. A Bruna foi para São Paulo fazer uma classe. É Estúdio Bruna Mello com 2 L's e 2 N's. Arrasou. É isso aí. Sigam a Bruna lá, pessoal. Gratidão, Bru. Beijo. Gratidão, gratidão. O que mais é possível a partir de agora. Sim. Namastê, Namaste. sayonara. Tchau, tchau.